Boa tarde, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Damos graças ao nosso bom Deus por mais um dia, que nos reunimos para meditar na Santa Palavra de Deus. Agradecemos por estarmos ligados pelo Espírito Santo, em comunhão, para aprender mais sobre Cristo Jesus, sobre a Santa Palavra, e que nesse momento venhamos nos concentrar na Palavra e que o Espírito Santo esteja intercedendo por nós, nos ajudando, para que possamos entender, praticar e dividir o que a gente vem estudando. Amém? Então hoje, em um dia especial, provavelmente a gente comece a fazer aos sábados agora, e uma vez por mês a gente faça na sexta, porque a gente está retomando as reuniões presenciais semanais, e dentro de um contexto a gente vai também abordar outros temas, outros assuntos com os jovens durante as sextas, E aí então a gente não vai deixar de fazer as reuniões de crescimento, o estudo, que a gente tem feito versículo por versículo, mas porém a gente vai alternando, a gente vai fazer aos sábados, a gente vai seguir visitando as outras congregações, a gente vai também fazer em uma sexta por mês lá com os jovens no presencial. Então o mais importante é a gente saber que o estudo não vai parar, a obra de Deus não para, até porque a gente tem que seguir, Então, as reuniões de crescimento seguem durante os finais de semana, durante os sábados, as sextas, e também o pastor está dando a oportunidade da gente também às terças-feiras, nos cultos de estudo lá da congregação, de levar também os nossos estudos que a gente tem feito aí durante esses 2 anos e poucos, aí mais de 2 anos, que a gente tem estudado versículo por versículo. Então também a gente agradece ao nosso pastor, à nossa amada igreja, também por a gente poder estar levando esse tipo de estudo para os nossos irmãos lá na congregação direto, nos cultos de estudos nas terças-feiras. E a gente também vai tentar fazer esses estudos também dentro da reunião de crescimento às terças-feiras lá na nossa congregação. Amém? Então já vou adiantando, agradecendo a presença de cada um que vai estar presente conosco agora, que vai estar assistindo depois também a gravação. E já vou te dizendo aí para te pegar a tua espada, pega a tua palavra aí, a palavra de Deus, e vamos meditar na segunda parte do capítulo 44 de Gênesis, Então a gente vai estar vendo essa parte maravilhosa, que é esse discurso que Judá faz para o governador do Egito, que é o seu irmão José, ele ainda não sabe, Então agora a gente vai estar fazendo essa meditação sobre esses versículos do 14 ao 34. Então eu já te convido mais uma vez, pega a tua Bíblia, e nesse momento vamos fazer uma oração, pedir ajuda do Espírito Santo, que a gente possa nesse momento estar tirando as sandálias dos pés, para entrar em território sagrado, que é a palavra de Deus. E com a oração, é a forma da gente realmente tirar as sandálias dos pés, E realmente pedir permissão para Deus que Ele nos ajude a entender, praticar e dividir a Santa Palavra, Então agora a gente vai convido vocês a gente fazer uma oração para começar o nosso estudo. Amém? Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador, Tu és a presença do nosso Deus Pai e Deus Filho aqui na terra. Então nesse momento, viemos te agradecer por mais essa semana que está chegando ao fim, por mais essa reunião de crescimento onde viemos meditar na Tua Santa Palavra e aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Que nesse momento Tu, Espírito Santo, esteja abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais e que venha abrir o nosso coração também para a Tua Santa Palavra vir fazer morada, para que a gente possa não ser somente ouvintes, mas praticantes, e também que a gente possa ser
compartilhadores da tua palavra, não somente com palavra, mas também com os nossos gestos, com a nossa vida, através de nossa vida a gente possa também estar levando, Senhor, a tua palavra e estar levando a tua presença. Que possamos estar cada vez mais unidos por ti, Espírito Santo, para meditar e aprender mais. Então, que nesse momento nos ajude a entender, praticar e dividir a tua santa palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Então, pessoal, como eu falei, do versículo 14 ao 34, né? A gente trouxe um título sobre Judá intercede por Benjamim. Então, só para a gente entender, na semana passada a gente fez um presencial lá na nossa igreja sede, lá no centro, né? E a gente estudou até o versículo 13, aquela parte que José criou aquela estratégia, né? Para acusar ali os seus irmãos de roubo, né? Daquele roubo do seu copo de prata. Mas era uma estratégia, na realidade, para ver se os seus irmãos tinham realmente mudado o seu caráter, né? E, então a gente vê do versículo 42 até aqui, o final do 44, é esse plano que Deus fez através da vida de José para restaurar a família da promessa, restaurar o próprio Jacó, restaurar Judá, que agora aqui vai estar tendo esse ponto de destaque nesse estudo, né? Na realidade era esse plano que Deus tinha para restaurar a família da aliança, né? E que a gente possa estar aprendendo também com os erros e com os acertos, né? Tanto com os acertos de José e com os acertos de Benjamim, mas também com os erros, né? Então, nesse momento, Judá e seus irmãos estão retornando com Benjamim, que tinha sido acusado de ter pego essa taça de prata. E então, Benjamim, levado como culpado, seus irmãos todos acompanham Benjamim. E nesse momento, Judá, ele que não era o mais velho, mas já tinha assumido esse compromisso com seu pai de cuidar de Benjamim e de cuidar desse plano de voltar ao Egito para buscar alimento, né? Então, nesse momento, Judá intercede por Benjamim em um grande discurso, certo? Então, eu te convido agora a pegar a palavra e a gente vai ler do 14 ao 34, certo? E o título é A Defesa de Judá. Judá intercede por Benjamim. Amém? E a palavra de Deus nos diz assim: E chegou Judá com seus irmãos à casa de José, e este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: Que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: Que responderemos ao meu senhor? O que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor. Tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Ah, meu senhor, rogo-te, permita-me que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a meus servos: Tendes pai ou irmão? E respondemos ao meu senhor: Temos pai já velho e um irmão de sua velhice, e um filho de sua velhice. O mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: Trazei-mo para que eu ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: O moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco,
nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subidos a teu servo, o meu pai, a ele repetido as palavras do meu senhor. E disse meu pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas nós respondemos, não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este, nosso irmão mais novo, não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo a teu servo, o meu pai, e não indo ao moço conosco, viste a sua alma estar ligada com a alma dele. Visto a sua alma está ligada com a alma dele. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E os teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai e todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja o mal que a meu pai sobrevirá. Então, pessoal, a gente viu esse discurso, né, de Judá intercedendo aqui por Benjamim e também por seu pai, né? Então a gente viu no capítulo passado que os irmãos de José estão decididos ficar juntos, aconteça o que acontecer, né? Tanto que assumiram a responsabilidade uns pelos outros, né? Essa responsabilidade coletiva. Então a gente vê eles muito unidos aqui, né? Então a gente vê que eles todos assumiram essa responsabilidade, né? Ninguém acusa ou repreendeu Benjamim. Todos eles assumiram essa responsabilidade. Então a gente vê essa união, essa responsabilidade coletiva. E muito pelo contrário, né? A gente vê que todos eles rasgaram as vestes em um sinal de luto. Quando eles viram, né, que aquele copo, aquela taça de prata estava no saco de Benjamim, no saco onde estavam os cereais, né? Então, como a gente vê que a palavra diz que todos eles também rasgaram as vestes, mais uma vez a gente vê essa união. Então a gente viu uma responsabilidade coletiva, a gente vê também uma vergonha coletiva, que era um sinal de luto, né, deles rasgarem as vestes. E também ao assumirem essa culpa, né, caso fosse comprovado esse roubo da taça, a gente vê mais uma vez essa união deles. Eles assumiram essa punição coletiva. Então, caso um fosse culpado, eles todos também assumiriam essa culpa. E também lembram, né, o quanto, né, antigamente odiavam José do crime, quando eles falam, né, que foi visto a culpa sobre eles, era essa culpa, eles estão falando do mesmo modo que eles tinham dito no capítulo 42 para José, que Deus tinha visto a culpa deles por eles ter vendido José como escravo, e José estava na frente deles, né, mas eles não sabiam. Então também eles assumem essa culpa coletiva, né? Eles, então a gente vê eles muito unidos aqui. A gente vê eles assumindo uma responsabilidade coletiva, eles assumindo essa vergonha coletiva, também rasgando as vestes. Eles assumem uma punição para todos, uma punição coletiva, e também uma culpa coletiva. A gente pode trazer com esses ícones, ver que eles estavam realmente unidos e estavam decididos, né, a ficarem juntos, aconteça o que acontecer.
E agora eles estando realmente unidos e liderados por Judá, eles retornam à casa de José, né? Em um retorno constrangedor para eles, né? E mais uma vez prostrando-se por terra, né? A terceira vez. A gente vê que a primeira vez, no capítulo 42, 42 versículo 6, a primeira vez que eles se prostram a José em submissão. A primeira vez que eles têm aquele contato com o governador do Egito, o seu irmão, mas eles, claro que eles não sabiam que era José. José sabia que eles eram seus irmãos, mas eles não. Então, a primeira vez que eles se prostram, em sinal de submissão. A segunda vez que eles se prostram em terra é em homenagem. Quando eles retornam a segunda vez para o Egito, lá no capítulo 43, versículo 26, né? Em homenagem, eles trazem presentes, né, para José, para o governador do Egito, e se prostram por terra, né? Então aqui é a segunda vez, em sinal de homenagem. E agora a terceira vez que eles se prostram perante José, pedindo por misericórdia, aqui no capítulo 44, versículo 14. E a gente não pode deixar de mencionar o sonho de José, que a gente leu lá no capítulo 37, que está do versículo 5 ao versículo 10. Então a gente vê, mais uma vez, esse sonho que José disse que tinha um sonho, que ele viu os feixes dos seus irmãos, que eles estavam todos cortando feixes de trigo no campo, e os feixes se curvavam sobre o feixe dele. E também ele diz que o sol, a lua e as estrelas se prostravam perante ele, né? Então a gente vê esse sonho se cumprindo aqui, né, a terceira vez aqui os irmãos se prostrando em terra perante José. Então a gente não podia deixar de mencionar isso, né? Quando a gente vê essa frase, né, que eles estavam se prostrando perante José. Então a gente vê nessa parte do versículo, no versículo 15, né? Versículo 15, José toma a palavra, né? E ele sustenta essa pesada acusação contra eles, né? Então, a gente vê Judá começando também pegando a palavra aqui. Então Judá disse, né? Judá não se defende, Judá não se justifica, e também a gente vê Judá não se enfurece, né? Ao invés disso, ele reconhece que a causa deles, né, não tem defesa e que eles são realmente culpados, né? Judá, porém, faz a confissão mais importante. Ele faz essa confissão mais importante, a confissão, na realidade, pela qual José esperava escutar deles, né? Pois quando Judá fala assim, achou Deus a iniquidade dos teus servos, ele está reconhecendo que Deus, mesmo eles tendo escondido de Jacó, escondido de todos aquele momento que eles venderam José como escravo, eles reconhecem que o nosso Deus, ele sabe todas as coisas, inclusive aquelas que a gente não fala, inclusive aquelas que a gente ainda não pensou que a gente vai pensar, Deus já sabe. Então aqui ele também deixa isso bem em ênfase, que Deus, o Deus, nosso Deus, né, tinha achado essa iniquidade deles, né? E a gente vê também, como eu falei para vocês, na primeira visita deles ao Egito, lá no capítulo 42, eles haviam expressado esse sentimento de culpa, quando eles chegam perante José e falam, né, que eles estavam sendo acusados de ser espiões. Eles também falam a mesma frase, que Deus tinha achado aquela iniquidade, Deus tinha descoberto que eles, né, e estava revelando isso. E a gente vê que quando a primeira vez lá no capítulo 42, versículo do 21 ao 24, quando ele fala isso para José, realmente José fica comovido e se retira para chorar, porque José vê que realmente eles estavam sendo trabalhados por Deus, que eles estavam confessando aquele pecado, né, de ter vendido o seu irmão como escravo. E agora eles confessam
esse crime contra José mais uma vez. E agora, pela segunda vez na presença de José, eles confessam que Deus estava reconhecendo, tinha achado essa culpa. Então, a segunda vez que eles confessam perante também a José aquela iniquidade, aquele pecado que eles tinham cometido, né? E com essa confissão, Judá fala por todos e admite, né, que eram igualmente culpados da atual situação pelo qual havia acontecido no passado. Então Judá toma a palavra e diz, não, todos nós somos culpados pelo que está acontecendo agora, por termos vendido o nosso irmão, inocentemente vendemos o nosso irmão como escravo, assim, em outras palavras, né? E a gente vê agora aqui no versículo 17, José então faz esse último teste com seus irmãos, né? José dá aqui a oportunidade para que tivessem a liberdade, né? Essa liberdade para cada um, para que eles estivessem realmente se ausentando dessa culpa, né? E realmente deixando essa culpa só com Benjamim, porque eles poderiam ter essa oportunidade. José disse, não, vocês todos aí não são culpados, o culpado é somente Benjamim, porque foi achado no saco de cereal dele, né? Então José faz esse último teste, dá oportunidade para que eles deixassem essa culpa com Benjamim, deixassem Benjamim como escravo e partissem para Canaã, né? Então esse último teste que José vai fazer com eles aqui. Em outras palavras, né, ele quis saber se fariam com Benjamim o mesmo que fizeram com ele. Isso é bacana porque José criou o mesmo cenário, né? O filho de Raquel, os dois eram filhos de Raquel e os dois eram os preferidos de Jacó por ser os mais novos e por serem eles os filhos de Raquel, a mulher que ele amava, né? Claro que isso é errado e a gente aprende que teve diversas consequências, né? Essa de o pai demonstrar amor mais para um filho do que para outros, né? Então a gente também aprendeu com Jacó, isso nos capítulos anteriores, que isso foi realmente muito mal, foi muito errado isso que ele fez, né? Então José criou o mesmo cenário, né? E quando ele faz esse último teste, ele deu essa oportunidade para que eles abandonassem Benjamim como escravo e voltassem, né? Da mesma forma que ficaram livres de José, quando venderam ele como escravo, a gente vê a mesma situação, o mesmo cenário reconstituído, né? Mas só que agora eles demonstraram compaixão pelo pai e demonstraram lealdade para o outro irmão. Claro que a gente vai ver agora um pouquinho mais à frente. Mas eles demonstraram compaixão pelo pai e lealdade com o outro irmão. Então José, totalmente capacitado por Deus, criou o mesmo cenário, né, para que eles estivessem na mesma situação, para que eles pudessem realmente estar se livrando do filhinho preferido do papai, né, de estar se livrando de toda a culpa, e eles estar voltando para Canaã e deixando o seu irmão, que era realmente o único irmão por parte de pai, né, porque era o filho de Raquel. E os outros eram filho de Lia e das outras concubinas, né. Então José, sabiamente capacitado por Deus, criou o mesmo cenário, né. E então agora, do 18 ao 34, como a gente leu aqui, a gente vai ver esse discurso convincente que Judá faz para o governador do Egito. Então Judá, como advogado de seus irmãos, ele faz aqui o mais longo discurso registrado no livro de Gênesis. Esse discurso que a gente viu do 18 ao 34, na realidade é uma obra, né? E é muito salientado esse discurso. Ele é o mais longo discurso do livro de Gênesis, né? E esse nobre apelo, ele não é fundamentado apenas em compaixão sentimental. Ele não apenas fica apelando para os sentimentos. E agora a gente vai dividir esses versículos, esse discurso, em 3 partes.
a gente vai ver que ele não foi só fundamentado em uma compaixão sentimental, para que José tivesse pena deles, né? Mas não, a gente vai ver em 3 partes. A gente vai ver que do 18 ao 29, como a gente leu aqui, ele recita a José parte da conversa que eles tiveram no capítulo 42. A primeira vez que eles foram ao Egito, eles tiveram essa conversa, né? Então ele relembra José de tudo que eles tinham conversado. E também ele fala parte da conversa que ele tinha tido com o seu pai, também que a gente viu no capítulo 43. Então, do 18 ao 24, a gente vai ver que é uma repetição, né, da conversa que ele teve com José na primeira visita para o Egito, e também uma repetição da conversa que ele teve com o seu pai no capítulo 43. Então, Judá vai com os fatos reais, né? E ele relembra José, né? Disse, o senhor lembra que o senhor pediu que trouxéssemos nosso irmão? O senhor lembra que foi o senhor que perguntou sobre a nossa família? Então ele relembra José de tudo que eles tinham conversado. E também ele pega e fala para José, quando eu tive lá com meu pai, que a gente viu aqui no capítulo 43, a gente conversou isso, conversou aquilo. Então, essa parte aqui do 18 ao 29, José usa, né, os versículos do capítulo 42, que foi essa conversa com José, e versículos do capítulo 43, que foi a conversa com seu pai Jacó. Versículos 30 e 31, ele enfatiza para José que se Benjamim não retornar a seu pai, certamente será motivo de grande tristeza e de morte para o patriarca, para Jacó, né? Então ele está enfatizando, Senhor, se o nosso irmão mais novo, que está sendo acusado, não voltar, certamente meu pai vai morrer. Vai descer à sepultura, né? Como o próprio Jacó tinha dito. E do versículo 32 ao 34, ele implora a José que lhe permita cumprir a promessa que ele tinha feito para o seu pai. E ele implora também que José faça ele escravo no lugar do jovem, do seu irmão mais novo. E assim ele poupe o irmão de ficar preso, e também que ele poupe o seu pai desse sofrimento, que certamente levaria o seu pai à morte. Então, a gente pode ver esse discurso nessas 3, né, em 3 partes, né? Ele relembrando José da conversa que tiveram, e ele falando para José qual a conversa que ele teve com seu pai. Capítulo 42 e capítulo 43. Depois ele enfatiza a importância de Benjamim voltar, porque senão seria motivo de morte para o seu pai. E a terceira e última parte ele fala, implorando para José, por favor, deixa eu cumprir essa promessa que eu fiz para o meu pai, que eu tinha me dado como fiador do meu irmão. E também pede para que ele ficasse como prisioneiro no lugar do seu irmão, né? E a gente vê, analisando aqui os versículos, a gente vê, não sei se vocês recordam, algumas vezes eu já comentei com vocês, e a gente prestar atenção nas palavras repetidas, né? Em algumas frases que se repetem, que isso muitas vezes são lições literárias, né? Que o texto está nos dando lições, né? Aqui a gente vê palavras marcantes repetindo constantemente, como argumentos. Ele usa essas palavras repetidas, né, como argumentos irresistíveis para José. Então, se a gente for analisar aqui, ele usa 6 vezes a palavra irmão. Então, certamente, cada vez que ele falava irmão, aquilo tocava no coração de José, porque José era irmão deles. É claro que nesse momento aqui também já não é mais o velho Judá. É um Judá totalmente conduzido, guiado por Deus. Então, a gente vê que cada vez que a natureza humana está à frente, é totalmente... cada vez que a natureza humana está realmente em primeiro lugar, é uma coisa que a gente vê que vai muito mal. Certo? Em outras palavras, assim. Mas quando a gente está sendo capacitado e guiado por Deus, pelo Espírito Santo, aí as coisas realmente tomam
uma direção e as coisas vão se, né, se acomodando no seu lugar. Então aqui Judá, já um Judá diferente, não aquele mesmo Judá do capítulo 37, do capítulo 38. Nesse momento um Judá capacitado por Deus, né? Ele usa 6 vezes a palavra irmão. E com certeza cada vez que ele fala irmão, aquilo, né, toca em José, porque eram seus irmãos. Ele toca 7 vezes, ele menciona 7 vezes a palavra meu Senhor. Meu Senhor, ele chama José de meu Senhor. Ele fala 12 vezes a palavra servo, né, tratando ele como servo de José, chamando o pai dele como servo de José. Então ele usa 12 vezes a palavra servo, para dizer, deixar bem enfatizado que eles eram servos, deixando eles em uma posição vamos dizer que em posição de humildade, né? Não, nós somos os teus servos. Eu, meu pai, somos os teus servos. Meus irmãos são os seus servos. Então ele usa 12 vezes a palavra servo. E ele usa também 13 vezes a palavra o meu, o nosso pai. Então com certeza essas palavras tocaram fundo no coração de José, né? E claramente aqui, pessoal, a gente vai começar a ter as lições literárias aqui saltando aos nossos olhos, né? E a gente não pode deixar de enfatizar isso, pessoal. O agir da graça de Deus no coração de Judá. O agir da graça de Deus no coração. Então, a gente vê lá que no capítulo 37, aquele Judá do capítulo 37, ele lidera seus irmãos, né? E ele convence seus irmãos a vender José como escravo. E ele também arma aquele plano para enganar o seu pai Jacó. Então aquele Judá lá do capítulo 37 era um Judá totalmente carnal, um Judá que não era realmente conduzido, não era conduzido, né, pela graça de Deus. Ele não tinha realmente a presença de Deus na sua vida. E depois o capítulo 38 também enfatizado ele se envolvendo com enganos, com omissão, com imoralidade, no capítulo 38. Né? Então, esses 2 capítulos a gente vê a natureza humana de Judá. E também foi tema do nosso capítulo anterior, que a gente falou sobre a depravação total do ser humano. O ser humano, sem a ajuda, sem a presença de Deus, ele é perverso totalmente. E a gente entende que é bom a gente ver assim com esses olhos, porque nos deixa realmente dependentes de Deus. Porque quando a gente acha que a gente é forte, que a gente consegue com a força do nosso braço, a nossa natureza humana toma o lugar, e aí, pessoal, é o ego, né? É o homem falando. E aí a gente mostra o quanto a humanidade é depravada. A humanidade sem a presença de Deus, ela está em depravação total. Isso é muito claro. E foi tema também de nosso capítulo, se não me falha a memória, do capítulo 41 ou 42. Tá? Mas a gente vê que no decorrer, assim como Deus estava trabalhando também no coração de José, quando José estava preso, Deus também começa a trabalhar no coração de Judá. Aqui no fim do capítulo 38, a gente começa a ver uma mudança em Judá. Então Deus, porém, começa a trabalhar no coração. E aqui no capítulo 43, capítulo anterior, a gente vê ele se dando como garantia por Benjamim, por seu pai. Ele se dá a sua vida como garantia. Ele diz, eu me dou como fiador do meu irmão. Então a gente começa a ver Deus trabalhando no coração de Judá. Então agora, no capítulo 44, a gente vê mais a presença de Deus em Judá. Nesse momento ele intercede por Benjamim, intercede por seu pai, e ele está pronto para se tornar escravo no lugar de seu irmão,
para ele não ver o seu pai sofrer. Então, esse é o progresso da graça de Deus na vida de Judá. Então, cada vez que a gente vê algo de bom na vida de alguém, é porque Deus está conduzindo. E esse algo de bom nem sempre é materialmente, não é posses, não é, né, coisas materiais. É claro que Deus quer que a gente prospere, Deus quer nos dar também o melhor dessa terra, mas nesse momento a gente vê que o que mais Deus quer é moldar o nosso caráter, é nos dar o caráter de Cristo. Deus quer realmente fazer a metanoia, né? Essa metanoia é a mudança, é o verdadeiro arrependimento, né? É a mudança de atitude. Então, cada vez que a gente vê aquele velho Fábio, né, que por vezes andava também na escuridão, em caminhos errados, né? É claro que o Fábio de hoje também é pecador, é falho, mas as coisas boas que hoje se refletem na minha vida não é mérito meu, é mérito do Espírito Santo, é mérito de Deus. Não tem o que tiver de bom em mim, né? Como João Calvino falava, é Cristo. As coisas ruins, sim, essas são da natureza humana, mas as coisas boas é de Deus. Então, quando a gente vê esse progresso da graça em Judá, também, quando a gente vê no nosso irmão esse progresso, é a graça de Deus realmente trabalhando na nossa vida. E nesse ponto, né, a gente analisando aqui, como a gente analisou esse discurso, analisou algumas palavras, a gente analisou o ponto forte que foi o agir de Deus, o agir da graça de Deus no coração de Judá. Também a gente tem que salientar aqui 5 pontos, certo? Desse discurso maravilhoso aqui de Judá, né? Então é de suma importância aqui a gente examinar esse discurso também nessa forma, né? Então a primeira coisa que eu quero enfatizar aqui nesse discurso, está lá no primeiro versículo, versículo 18, foi uma abordagem humilde. Judá assume uma abordagem humilde. Ele chega humildemente para falar com o governador do Egito. Judá inicia o seu discurso humilhando-se, humilhando a si mesmo, né? E exaltando a quem ele dirige a palavra, né? A gente vê essa abordagem humilde, né? Então, uma pessoa que mostra humildade é sinal da presença do Espírito Santo, é sinal da graça de Deus na vida dessa pessoa. Depois, como a gente viu ali, essa retrospectiva, ele faz uma retrospectiva, vamos dizer, digna de fé, né? Judá relembra da situação familiar para José, ele relembra da primeira viagem ao Egito, ele acentua também que seu pai era velho, né? E seu irmão mais novo era muito amado por seu pai. Ele faz essa retrospectiva de frases que ele já tinha conversado, como a gente falou, já tinha conversado com o próprio José, né? E ele também, ele fala que seu pai era velho e que esse irmão mais novo que estava sendo acusado, ele era muito amado por seu pai. E se ele não retornasse, né, com esse irmão, se esse irmão não retornasse para o seu pai, né, certamente o seu pai morreria. E para finalizar, né, ele finaliza dizendo que esta era a única alternativa, né, que os irmãos tiveram para poder comprar mais alimentos, né? E por isso eles trouxeram esse irmão mais novo, de seu velho pai. Ele diz, ó Senhor, a gente só trouxe esse irmão mais novo porque foi uma prova imposta pelo Senhor. O Senhor nos disse que se nós não trouxéssemos o nosso irmão mais novo, o Senhor não queria ver nossa cara. Então a gente estava morrendo de fome, já não tinha mais comida, e a única condição de a gente voltar aqui para negociar com o Senhor era trazer o nosso irmão. Então a gente trouxe porque foi a única alternativa que a gente teve para poder viver, porque o mundo passava por uma grande fome e somente no Egito tinha alimento, né? Então ele fez uma retrospectiva digna de fé, né? Do 19 ao 23. E ele também aborda aqui esse dilema paternal, né? De 24 ao 29 ele fala,
Judá conta, né, ao governador do Egito, a José, sobre o dilema de seu velho pai. Como a gente viu que quando a fome apertou, e eles precisaram retornar ao Egito dizendo que, a princípio, o seu velho pai recusou. Né? A gente vê que por 2 vezes Jacó disse, não, de maneira alguma vocês vão levar o meu filho mais novo, o meu filho que eu amo. Então ainda também era o Jacó, né? Não era o Israel, depois ele volta a ser chamado de Israel. Por determinada parte aqui do texto, o autor claramente volta a chamar ele de Jacó. Deus já tinha dito, você não, a partir de hoje você não é mais Jacó, você é Israel. Mas as atitudes dele fizeram ele voltar a ser chamado de Jacó e não de Israel. E só a partir do momento que ele realmente acredita em Deus e diz, não, pode levar o meu filho mais novo, porque o que acontecer vai ser da vontade de Deus. E aí sim o autor fala Israel. Então as atitudes diz muito de nós, diz muito mais do que as nossas palavras. Né? Então ele aborda esse dilema paternal. E ele fala também que o seu pai liberou ele aqui, por vezes, como a gente falou, capacitado também por Deus, né? Mas ele, antes de liberar, ele fez esse profundo lamento, né? E falou que deveriam trazer, né, o filho de volta. Mas a gente pode ressaltar que nesse momento Jacó ele volta a ser chamado de Israel porque ele confiou em Deus e deixou toda a situação nas mãos de Deus. Ele chega a dizer assim, não pode levar, mas o que acontecer se caso vocês não voltem também e eu perca meus filhos é porque Deus quer. Então ele bota tudo nas mãos de Deus e diz, aconteça o que seja que seja feita a sua vontade, Deus. É isso que Jacó fala em outras palavras, né? Em um quarto ponto a gente vê essa consequência inevitável, né? Judá é claro em afirmar, né, que retornar a Canaã sem Benjamim era sentenciar a morte de seu velho pai. Se eles voltassem sem Benjamim, né, era uma sentença de morte para Jacó. E a quinta e última parte, a gente vê essa substituição, né, uma substituição que ignora os seus próprios interesses. Judá se dá como substituto. E essa parte é uma das partes mais importantes aqui do texto, do versículo 32 ao 34. Né? Judá chega ao ponto máximo, né, de sua argumentação e defesa. Né? Ele testemunha que havia se colocado, ele dá o testemunho ali para José, que ele havia se colocado como fiador de seu irmão, né, diante de seu pai. E agora também ele roga, ele implora ao governador para que ele mesmo fique como escravo no lugar de seu irmão. Né? Esse é o primeiro caso de substituição humana nas Escrituras. É a primeira vez que a gente vai ver um ser humano se dando como substituto pelo outro. Certo? Então é o primeiro caso de substituição humana nas Escrituras, aqui em Gênesis 44. Certo? E esse discurso que a gente analisou aqui em bons pontos, aqui, né? A gente pode comparar o discurso de Moisés, né, em favor do povo, quando vocês lembram quando Moisés tira o povo do Egito, de escravo como do Egito, e retornar para Canaã. Então o povo, Moisés sobe para o monte para trazer os 10 mandamentos. Então o povo, ficando ali, se não me falha a memória, 40 dias longe de Moisés, o povo já cria um bezerro de ouro e já começa a adorar um bezerro. E aquilo entristeceu tanto Deus quanto Moisés. Então, também em Êxodo 32, se tu quiser anota aí depois e compara esse discurso. É muito bacana a gente poder fazer essas comparações, né? Então, como a história de Judá é antes de Moisés, então a gente pode comparar esse discurso de Moisés também com esse maravilhoso discurso de Judá, tá? Quando ele faz esse discurso em favor do povo, quando o povo faz esse bezerro de ouro, né, e começa a adorar um bezerro em pleno momento que Deus tinha libertado eles, né, do Egito, eles tinham visto coisas maravilhosas, a mão de Deus realmente trabalhar.
E também a gente pode comparar o discurso de Paulo, né? Que está lá em Romanos 9, quando Paulo deseja ser amaldiçoado, né? Ele deseja ser anátema, né? Amaldiçoado, falando assim, para que o povo judeu fosse salvo, né? Ele se dá também como substituto, né? Esse discurso também que ele faz pelo povo judeu, para que o povo judeu fosse salvo. Então a gente vê aqui 3 casos, né? Primeiro, claramente, que é o que a gente está meditando agora, que é o de de Judá. Depois a gente vê esse de Moisés, lá em Gênesis 32, se quiser anota aí para te dar uma meditada depois, se poder, né, fazer esse paralelo. E também Romanos 9, quando o apóstolo Paulo também faz esse discurso, né, desejando ser amaldiçoado, que ele fosse amaldiçoado, mas que o povo judeu fosse salvo. Entretanto, né, nenhum dos 3 sacrifícios, né, nenhum dos 3 foi sacrificado, por esses pedidos. Eles todos os 3 se botaram como substitutos, né? Aqui a gente viu Judá por seu irmão, a gente vê Moisés também pelo povo e também Paulo pelo povo judeu. Entretanto, nenhum dos 3 foi sacrificado, né? Mesmo implorando e pedindo para Deus. Mas Jesus sim, né? Este sim foi sacrificado para que aqueles que não amavam, né, tivessem o perdão. Então, a gente vê que realmente só Jesus, né, que fez realmente essa substituição, foi dado como maldito por nós. A gente vê 3 pontos, a gente analisa Judá, a gente analisa Moisés em Gênesis, Judá em Gênesis 44, Moisés em Êxodo 32 e Paulo em Romanos 9, certo? Mas a gente sabe que somente Jesus, esse sim, foi sacrificado por aqueles que não amavam, né? Judá, Moisés e Paulo foram poupados, mas Deus não poupou seu próprio filho, né? Antes, né, por todos nós, ele entregou. E isso está em Romanos 8:32. Essa passagem muito linda, certo? Essa substituição realmente só foi realizada através de Jesus. E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. E assim como a gente vem meditado aqui, pessoal, na história de José, desde o capítulo 37, né? Assim como a gente tem visto José também como, podemos dizer, um tipo de Cristo, né? Em muitas passagens, desde o capítulo 37, a gente vê, como eu gosto de salientar, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, o Novo Testamento aponta para Cristo. José, aqui a partir do capítulo 37, muitas passagens também mostram, né, José como um tipo de Cristo. Né? E agora a gente vê Judá. Né? Judá faz jus, né, ao seu patriarca, né, que vai conduzir a linhagem messiânica. Nesse momento, Judá acaba prefigurando Cristo também. Né? Pois é a primeira pessoa na Escritura, que a gente vai analisar, é a primeira pessoa na Escritura que se oferece, que se dispõe a oferecer a própria vida por outro. É a primeira vez na Escritura que a gente vai ver, né, uma pessoa oferecendo a sua vida em sacrifício, né, pela vida do outro. Então, certamente nesse momento também Judá prefigura a figura sagrada de Jesus. É claro que a gente nunca vai comparar a mesma altura de Cristo, porque Cristo é Deus. Né? Cristo foi 100% homem, 100% Deus. A presença de Deus viva, né, como ser humano aqui na Terra, foi de Jesus. Então nada vai se comparar a isso. Mas sim, a gente vê várias vezes, por toda a palavra de Deus, né, Velho e Novo Testamento, pessoas também normais, prefigurando, né, mostrando através de seus atos a figura de Cristo. É como o apóstolo Paulo nos diz, né, nos chama a ser imitadores de Cristo.
Imitadores, ele chega a dizer, me imitem assim como eu imito Cristo. Nos convida a ter uma consciência igual a Cristo. E isso foi uma coisa que me tocou muito desde o início da minha conversão, que o pastor sempre dizia assim, né? Antes da gente tomar uma atitude, antes da gente falar alguma palavra, que a gente pense assim, Cristo falaria isso que eu vou falar? Cristo agiria dessa forma? Então isso certamente nos começa a moldar também o nosso caráter. Por isso é importante a gente meditar na palavra, meditar no ensinamento de Jesus, para a gente ver como Jesus nos ordena a viver. Amando, perdoando, né? Então nesse momento a gente vê a primeira vez que alguém, né, através da figura de Judá, alguém se dispõe a oferecer a sua própria vida por outro, né? Seu amor, né? Seu amor que se auto-sacrifica por seu irmão, por seu pai. A gente vê o amor que Judá manifesta nesse momento, né? Ele se auto-sacrifica pelo amor de seu pai, pelo amor de seu irmão. Então, ele prefigura o sacrifício de Cristo. Ele prefigura o sacrifício que Cristo fez por nós. Prefigura. Não é, né, como a gente falou, ele mostra em partes, não mostra, né? Porque a gente nunca vai entender, né, tamanha atitude de Deus Pai, Deus Filho, né, e Deus Espírito Santo. Foi feito por nós. Então, mas prefigura, sim, a gente pode dizer, ele prefigura, né? Esse amor, o amor que se auto-sacrifica pelo seu irmão. Vamos imaginar essas frases, ó. O amor que se auto-sacrifica pelo seu irmão e o amor, né, pelo seu pai. Cristo se sacrificou por nós e Cristo amou realmente seu pai. Então, a gente pode ver prefigurado também o sacrifício de Cristo por nós, né? Que pelos sofrimentos voluntários que Cristo teve, né, ele fecha a brecha entre Deus e os seres humanos. Esse sacrifício expiatório, né, que Cristo fez, havia um vazio entre a humanidade e Deus. E Cristo veio sendo essa ponte que nos liga com Deus. Então, através de Cristo, a gente tem esse livre acesso com o Criador de todas as coisas. Então, se isso não basta, né, se isso não for o suficiente, então nada será suficiente na nossa vida, né? Então a gente pode prefigurar assim esse sacrifício aqui que Judá se dá aqui por amor ao seu pai e amor ao seu irmão. Em uma humilde aplicação aqui, eu convido vocês a transpor esse ensinamento aqui que Judá nos dá. Através desse estudo que a gente viu aqui nessa parte, através da vida de Judá, eu te convido a trazer em uma aplicação para a minha vida, para a sua vida, certo? Para que a gente possa realmente aplicar também partes desse estudo na nossa vida, certo? A gente vê que como Judá, vamos nos colocar em espelho, né, para a gente aprender com Judá aqui nessa aplicação. A gente aprende que não é sábio esperar que os nossos erros nos forcem a admitir o nosso mau procedimento, né? Não é sábio que a gente espere que os nossos erros nos forcem a admitir o nosso mau procedimento. Judá esperou até o último momento, né? É claro que a gente viu Deus estava trabalhando, né? Estava moldando, né, Judá. Mas que a gente aprenda aqui com Judá. A gente tem que aprender com os acertos, mas também com os erros. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela não fala só das coisas boas, ela fala também dos erros, né? Então nesse momento que a gente vem aprender com Judá, que a gente não espere que os nossos erros, né, nos forcem a admitir
que a gente está errado, o nosso mau procedimento, certo? E a gente também aprende que é muito melhor a gente admitir as nossas falhas abertamente, né? Que a gente possa assumir realmente a nossa culpa e buscar o perdão. É muito melhor admitir as nossas falhas, né? Assumir a culpa e buscar o perdão. É muito melhor a gente ser humilde e admitir que a gente está errado, que a gente é falho e que a gente tem que buscar o perdão com Deus e com o nosso próximo, com o nosso irmão. Judá, nesse momento, nos dá esperança que a gente não precisa permanecer preso nos nossos modos de vida errados, né? Judá nos dá essa esperança de que a gente não precisa permanecer preso em nossos modos de vida pecaminosos, que a gente não precisa viver preso nos nossos modos de vida egoístas e também que a gente não precisa viver preso em um modo de vida destrutivo. Judá nos dá essa lição. A gente pode sim se desprender, se mostrar humilde, né? Sempre salientando aqui também Judá, ele mostra que Deus estava agindo. Então é muito importante a gente sempre estar salientando e pedindo que Deus, né, conduza a nossa vida, conduza o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso agir, né? Então Judá nos dá também essa aplicação aqui para nós. Ele nos dá essa esperança, né? Que não precisamos viver presos, né? Numa vida pecaminosa, numa vida egoísta, numa vida destrutiva. A graça de Deus transforma os mais difíceis pecadores em filhos dispostos ao alto sacrifício. A graça de Deus, ela transforma os mais difíceis pecadores em filhos de Deus. E filhos dispostos a se auto-sacrificar pelo nosso próximo e por Deus. Essa é a graça maravilhosa. Esse favor que Cristo fez por nós, que Deus fez por nós sem a gente merecer. Então, essa humilde aplicação nos traz que a gente possa aprender aqui com os erros e com os acertos, né, de Judá. Que não é sábio esperar que os nossos erros nos mostrem as nossas falhas. Nos mostra aqui também que é muito melhor admitir, né, que estamos errados, admitir as nossas falhas, que a gente possa assumir as nossas culpas e que a gente deve sim buscar o perdão com Deus e com o nosso próximo. Judá nos dá essa esperança que eu não preciso ser aquele velho Fábio que fica preso a sentimentos pecaminosos, aquele velho homem que fica preso a sentimentos egoístas, aquele velho homem que está indo por um caminho destrutivo. Nós temos, através do Espírito Santo, a graça, através do sacrifício perfeito que Cristo fez por nós. A graça de Deus transforma os mais difíceis pecadores, assim como vem me transformando também. Ele tem o poder de transformar o mais difícil dos pecadores em filho de Deus, disposto a um alto sacrifício também. Amém? Então era isso, pessoal. Eu oro a Deus para que esse humilde estudo possa trazer para a tua vida algo de positivo, algo que a gente possa realmente também estar botando no nosso dia a dia. Nesse momento eu te convido a fazer uma oração, né, para que a gente venha agradecer esse humilde estudo, né, agradecer por Deus nos dar a sua santa palavra, por Deus Pai e Deus Filho ter nos enviado o seu Espírito Santo para nos ajudar, interceder por nós. Então, que nesse momento a gente possa estar agradecendo pela santa palavra, né? E por esse momento tão maravilhoso que é de meditar, mesmo que à distância, né? A gente está meditando na palavra de Deus. E isso é maravilhoso. Então, nesse momento, eu te convido a gente fazer uma oração. Amém? Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito que está conosco aqui na terra, viemos te agradecer por mais esse momento que estamos estudando a Tua palavra.
Senhor, viemos te agradecer pela tua santa palavra, viemos te agradecer pelo sacrifício perfeito que Jesus fez por nós. Senhor, te agradecemos pelo teu Espírito Santo que habita no coração de cada um, pelo teu Espírito Santo que bate na porta do coração de cada um, Senhor. Que possamos estar abrindo cada vez mais a nossa porta do nosso coração, que a gente possa estar abrindo a nossa vida para o Espírito Santo fazer morada. Senhor, nos usa, assim como tu usou os teus servos José, assim como tu usou o teu servo Jacó. Senhor, assim como tu vem usado, Senhor, os teus servos perante toda esse tempo, Senhor, como tu usou Noé, como tu usou Abraão, Senhor, como tu usou Martim Lutero, como tu usou João Calvino, como tu usou, Senhor, pessoas que se disporam, Senhor, a fazer a tua vontade, que tu possa estar nos usando como teu instrumento, que ao abrirmos a nossa boca não seja a natureza humana, mas o teu Espírito Santo falando por nós. Que também, Senhor, não venhamos mostrar somente em palavras, mas em atitudes, a tua presença, o teu amor, a tua graça. Te agradeço pela vida de cada pessoa que tem somado conosco nos estudos e também, Senhor, por cada pessoa que o Senhor ainda vai acrescentar na tua seara, na tua obra, que o Senhor venha, Senhor, trazer mais ceifeiros, que o Senhor venha trazer mais semeadores da tua palavra, porque as pessoas estão morrendo sem a mínima explanação da tua palavra. Então nos usa, Senhor, para que a gente possa estar levando o teu evangelho, a tua palavra, aos ouvidos, e que o teu Espírito Santo leve dos ouvidos para o coração. Amém. É isso então, pessoal. Agradeço por mais esse momento. Que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida. E que a gente possa estar realmente nos doando em sacrifício pela causa do Evangelho verdadeiro. Não somente com palavras, mas com atitudes. Que o teu Espírito Santo seja cada vez mais presente na nossa vida. E que a gente possa estar levando, Senhor, a tua palavra cada vez mais. Se Deus permitir, então, semana que vem a gente volta o Evangelho de João, capítulo 9, João 9, semana que vem, se Deus permitir, certo? E a gente vai nos comunicando aí, provavelmente a gente fará novamente no sábado, a gente vai então tomar, por vezes, o sábado às 17 horas, para que a gente possa estar meditando junto. E em vezes também a gente vai entrar com a reunião de crescimento às sexta-feira às 8 horas, e por vezes também a gente vai entrar com a reunião de crescimento nas terça-feiras, lá na congregação, junto aos nossos irmãos lá presencial e online também. Então a gente vê a graça de Deus, usando também aqui um servo pecador como eu, falho, mas que se dispõe também a ser moldado pelo Espírito Santo para levar a palavra de Deus, porque está chegando, Cristo está às portas e temos que falar da palavra de Deus, temos que demonstrar o que Deus quer de nós. Então não te cale, porque o barulho dos que não sabem não pode nos assustar, mas o que realmente nos assusta é o silêncio daqueles que sabem. Então, se tu já teve um pouco, o mínimo da explanação da palavra de Deus, se tu tem também a presença do Espírito Santo, não te cala, tá? Fala pro teu irmão, fala pro teu vizinho, fala na tua rede social da palavra, fala de Deus, fala que Cristo deu a vida por nós, pelos nossos pecados. Amém? Seja também um atalaia do Senhor, seja a voz de Deus. Amém? Um abençoado final de semana, que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida e na tua família. Um abraço. Semana que vem, João 9, se Deus permitir.